No bloco anterior, falávamos sobre métodos de separar os componentes de misturas heterogêneas. Agora nós temos que falar no método que permite a separação dos componentes de mistura homogênea. Só que para chegar à destilação, nós temos que lembrar aqui de uma coisinha. Se eu tenho um líquido, aqueço esse líquido, ele passa para o estado gasoso. Se eu pego esse gás e resfrio esse gás, ele retorna ao estado líquido. É só você lembrar daquela panela que foi colocada lá para cozinhar um alimento qualquer e devidamente tampado. A hora que você colocou a tampa estava seca. A hora que você pegou essa tampa, ela estava inteirinha molhada. Da onde é que veio essa água? Foi a água que evaporou do alimento em função do aquecimento e ao encontrar com a tampa que estava mais fria, sofreu aí a condensação, retornou ao estado líquido. Na destilação, nós temos esses dois fenômenos ocorrendo ao mesmo tempo. E para fazer uma destilação, nós temos aí uma série de aparelhos que eu queria que você acompanhasse aí direitinho na tela. Nós temos aí o balão de destilação, que é onde nós vamos colocar a nossa mistura homogênea. Aí ligado a esse balão de destilação, nós temos aí o condensador. O condensador, um nome aí bastante sugestivo, é onde nós vamos ter aí o gás retornando ao estado líquido, quer dizer, sofrendo aí essa condensação. Aí nós temos esse bico de gás, que é o bico de Bunsen. O bico de Bunsen, ele funciona como o fogão lá da sua casa. Você tem aí uma mangueirinha que leva aí até um bujão de gás, abrindo aí o gás, acendemos e vamos ter aí o aquecimento. Os aparelhos de laboratório, eles são de vidro, na sua maior parte, e essa vidraria é um vidro especial que tem aí uma certa resistência ao calor. Mas há um limite. Nós não temos aí, não podemos ficar aumentando a temperatura indiscriminadamente, senão esse aparelho vai quebrar. Por isso que nós recorremos a uma tela, que é a tela de amianto. O amianto tem uma propriedade que é muito interessante, que ele absorve o calor da chama e distribui esse calor de forma homogênea por todo o sistema que está sendo aquecido. Dentro do balão de destilação, vamos colocar uma mistura homogênea de um líquido e um sólido. E é lógico que o nosso exemplo não poderia ser outro, água e o sal de cozinha dissolvido. Fazendo o aquecimento, nós já sabemos que o sal tem ponto de ebulição muito alto, quer dizer, a hora que você faz esse aquecimento, quem evapora aí é apenas a água. Esses vapores de água, eles vão ganhar o interior do condensador. E aí no condensador você observa direitinho que nós temos uma entrada e uma saída. Nós temos aqui nessa parte de baixo, você coloca aí uma mangueira e leva até uma torneira. Abrindo essa torneira, a água vai ganhar toda essa parte interna do condensador e lá na saída superior, nós temos aí uma mangueirinha que vai ser levada a uma torneira, que é para manter o interior do condensador sempre devidamente resfriado. O vapor d'água, ao ganhar o interior do condensador, vai sendo resfriado aí pela presença de água e vai retornando ao estado líquido. Você observa que essa saída do balão de destilação é inclinada, né? Que é para o condensador ficar inclinado, para que a água, a hora que ela retorne aí ao estado líquido, a gravidade aí faz o trabalho de levar ela para baixo. Aqui, conforme vai acontecendo a evaporação, nós temos a condensação da água lá do outro lado e nós temos aí a devida separação da água do sal de cozinha. Fala, mas espera aí, nós terminamos o bloco anterior, onde nós tínhamos lá uma mistura de água e sal e fazíamos apenas o aquecimento, essa água evaporava e eu recolhia o sal no estado sólido. Fala, mas espera aí, se você se lembrar direitinho, lá nós estávamos falando numa mistura de areia e sal. Então o que me interessava, ou aliás, o que me interessa, são apenas os componentes que eu tenho lá no início da nossa mistura. Tínhamos areia e sal. A água, naquela ocasião, foi usada apenas como veículo para viabilizar essa separação. Então lá, a água não me interessava. Agora, nós tínhamos no início da nossa mistura água e sal dissolvido. Então eu tenho que recolher a água no estado líquido. Então, importante, se eu tenho uma mistura de água e sal, se o que me interessa é só o sal, eu não tenho que ter todo o trabalho de montar a aparelhagem de destilação, né? Evaporo a água e recolho o sal no estado sólido. Como eu já tinha dito, método de obtenção do sal de cozinha a partir da água do mar. Agora, se nessa mistura água e sal, se o que me interessa é o líquido, no caso, se o que me interessa é a água, aí, obrigatoriamente, nós temos que fazer essa destilação.
Aí nós temos um método de obter uma água boa e uma água boa para se beber a partir da água do mar. Essa destilação, onde nós temos entre os seus componentes grandes diferenças no ponto de ebulição, nós temos aí a destilação chamada de destilação simples. Só que nós temos aí alguns tipos de mistura, como por exemplo, uma mistura homogênea de líquidos. Quando se fala numa mistura homogênea de líquidos, a primeira que vem à nossa cabeça, um dos exemplos mais clássicos, a mistura de água e álcool. E quando a gente fala em álcool, é o álcool comum, o etanol ou álcool etílico. O etanol puro, ele ferve a uma temperatura que fica em torno de 78 graus Celsius. A água pura, ela alcança ebulição, sempre ao nível do mar, né, na temperatura aí de 100 graus Celsius. Então nós temos aí componentes que apresentam os pontos de ebulição muito próximos. Então se eu colocar no balão de destilação e fizer aí o aquecimento, nesses vapores estão saindo água e álcool junto. Então como é que nós vamos conseguir concretizar essa separação? Aí nós temos um aparelho que é acoplado ao balão de destilação, que agora você vai acompanhar ele aí na tela, que é a coluna de fracionamento. Quer dizer, é nessa coluna que nós vamos efetivamente separar aí a água do álcool. Dentro dessa coluna, a mais simples, ela apresenta uma série de pequenas bolas de vidro. A hora que os vapores de água e álcool entram em contato com essas bolas de vidro, já vão sofrer resfriamentos, né? E a água condensa mais fácil do que o álcool. Então, quer dizer que a hora que tem esse resfriamento, dentro dessa coluna, a água já passa para o estado líquido e retorna à nossa mistura de água e álcool. Agora, o álcool consegue ultrapassar por toda essa coluna e vai ganhar o condensador. Lá vai ser devidamente resfriado e aí sim condensado chegando ao outro lado. Nós temos aí essa destilação fracionada. Quando se fala em água e álcool, é a mistura aí clássica para se falar nesse tipo de destilação. Só que a gente tem que chamar a sua atenção de que quando eu faço essa destilação pela primeira vez, nós vamos obter lá um álcool com muita água ainda. Então, se eu quiser obter, por exemplo, o álcool 96 graus GL, 96% do volume de álcool e 4% de água, que é onde nós teríamos uma porcentagem bastante considerável de álcool, nós temos que fazer aí destilações sucessivas. Quando nós falamos em destilação fracionada, não poderíamos deixar de lembrar do petróleo, né? O petróleo é uma grande mistura homogênea de líquidos. Bom, mas se eu tenho uma mistura homogênea de líquidos, para efetivar, para eu separar os derivados do petróleo, o método é a destilação fracionada. Só que, obviamente, nós temos o aparelho, que a coluna de fracionamento para se obter esses derivados, ela é muito mais sofisticada do que essa que nós mostramos. Mistura de gases. A mistura de quaisquer gases em quaisquer quantidades é homogênea. E se é mistura homogênea, para separar eu tenho que fazer a destilação. Só que para eu separar a mistura gasosa, eu tenho que primeiro liquefazer essa mistura de gases. Passo para o estado líquido para depois efetuar a destilação fracionada. Mistura de gases, destilação fracionada do ar liquefeito. E agora eu queria aproveitar para a gente fazer um exercício aí na sua apostila. 2 amostras de uma solução aquosa de CuSO4, que é o sulfato de cobre, de coloração azul, foram submetidas respectivamente às seguintes operações. 1. Filtração através do papel de filtro. 2. Destilação simples. Qual é a coloração resultante? Item A, do material que passou pelo filtro na operação 1, no item B, pelo produto condensado na operação 2. Justifique suas respostas. Ele disse solução aquosa, então o solvente é a água que nós sabemos que é incolor. Ele disse que é a solução aquosa de sulfato de cobre e disse que a solução é azul. Então quem está trazendo a coloração azul para esse sistema é o sulfato de cobre. Só que se eu tenho solução, quer dizer que é mistura homogênea. Quer dizer, o sulfato de cobre ele está completamente dissolvido. E a primeira operação que ele cita é a filtração. E nós enfatizamos na nossa aula que o papel de filtro, ele permite a passagem do líquido e de tudo que está dissolvido no líquido. Então, se eu pegar uma solução aquosa de sulfato de cobre, quer dizer, nós temos aí uma mistura homogênea, ao jogar aí no papel de filtro, toda a solução vai conseguir ultrapassar esses pequenos poros. Então, a coloração no filtrado é a mesma coloração da solução. Então, no item A, azul. E a justificativa da resposta é essa. Por ser solução, tudo passa completamente pelo papel de filtro. Agora, a segunda operação, ele está dizendo que é uma destilação.
O sulfato de cobre é um sal, altos pontos de ebulição. Quer dizer, é a destilação simples. E a hora que nós fazemos essa destilação, no aquecimento, vai evaporar o solvente. Como ele disse que é solução aquosa, vai evaporar a água. A água evapora, vai passar pelo condensador e vai retornar ao estado líquido. Quer dizer, que o produto condensado, quer dizer, o que vai ser evaporado e depois passado ao estado líquido pelo resfriamento, que é a condensação, é a água. E se eu tenho a água, nós temos ela incolor. E a justificativa da resposta é exatamente essa. Na destilação, nós fazemos a evaporação e a condensação do solvente. Nesse caso, como a solução é aquosa, o solvente é a água. E lembrando que os sais são sempre compostos sólidos nas condições ambientes. Por isso, eles apresentam pontos de fusão anormalmente elevados.